Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai querido, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado dia após dia de podermos honrar Seu nome de diversas formas. Uma dessas oportunidades, às terças e aos domingos, nós nos reunimos, esse grupo de filhos do Senhor, irmãos que têm interesses em Te conhecidos por essa comunhão, uma comunhão específica, que na verdade, Senhor, nos conecta sem haver conexão necessariamente primária em nós mesmos, uns nos outros, mas nos conecta e faz um elo entre nós, filhos, irmãos queridos que amam uns aos outros, mas estão conectados por um elo, uma corrente que está presa ao Senhor, pelo desejo de Te conhecer. Isso conecta o nosso relacionamento. Ó Pai, o meu desejo, e o que eu imploro a Ti agora, e faça dessa minha oração futuramente mais e mais, é que possamos ser conectados, não só esse grupo, mas a minha família ser conectada em si, não por elos de sangue apenas, ou por coisas que temos em comum, pelo fato de sermos parentes em primeiro grau, mas nos conecte, Senhor, a Ti, nos acorrente a Ti, para que nossas conexões de relacionamentos e comunhão sejam conectadas ao Senhor. Ó Pai, porque esse é o objetivo, creio eu, que o Senhor fez a família para isso, para honrar ao Senhor, para Te conhecer, para ver traços do Senhor em uns nos outros e podermos Te adorar. Então faz isso nas nossas famílias e faz isso nessa família que é a Tua igreja reunida com o desejo de Te conhecer. Então, Senhor, aqui o que nós estamos fazendo é aquilo que é o máximo da comunhão, o máximo daquilo que nós temos em comum uns com os outros, buscar Te conhecer. Imploro que o Senhor nos dê isso. Nós não merecemos, mas o Teu Santo Espírito pode fazer por nós. Isso eu imploro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Amém. vamos iniciar o nosso estudo em Isaías. Isaías é um livro maravilhoso e é o livro que nós podemos chamar de profeta evangélico, porque, na verdade, o livro inteiro é a mensagem do evangelho. O livro inteiro é uma espécie de... É óbvio que os irmãos podem entender o que eu estou dizendo, mas é uma espécie de Romanos. E Isaías está no Antigo Testamento, é um dos profetas. É o primeiro dos profetas, e o profeta mais. Isaías, e não Isaías, eu ia falar que Isaías é uma espécie de Paulo, mas o Paulo é uma espécie de Isaías, né? Você citou aí que Isaías é uma espécie de Romanos. Nesse sentido, ele é uma espécie de Romanos, porque é um livro, é como Isaías, ele é como esse Paulo, né, como você está dizendo, pregando o evangelho. Toda a mensagem dele, irmãos, do começo até o final, ela, se você reparar bem, são traços do evangelho sendo derramados sobre nós. Tem profecias evangélicas, e nós vamos estudar isso e vamos ver. Então, vamos fazer um panorama. Nessa aula, irmãos, eu não sei se o Wesley lembra, mas quando a gente fez o panorama, quando chegamos nos profetas, nós estávamos fazendo assim, nós fazíamos um panorama geral, depois nós retornávamos nos pontos principais. A gente estava fazendo mais ou menos assim nas nossas aulas do livro. Então nós vamos meio que fazer isso, fazer um resumo do panorama geral do que o livro aborda e depois voltamos nos nossos slides, né, fazendo os estudos específicos, certo? Então, Isaías, vamos apresentar essa visão geral. O autor, nós acreditamos que é o profeta Isaías. O propósito do livro, o propósito do livro Isaías é incentivar os contemporâneos do profeta no início, mas eu vou... Preste atenção na aula, que eu vou fazer um resumo primeiro. A Lana tá animada hoje. Vocês falaram que não ouve ela falando, hoje ela tá dando um show aqui.
Mas, enfim, vamos continuar. O propósito do livro. O propósito é incentivar os contemporâneos do profeta a serem leais ao Senhor. Exortar os futuros leitores, olha que interessante, exortar os futuros leitores que leriam os exilados a se arrependerem dos seus pecados. Isso nós vemos quando há profecias que vão acontecer 100 anos depois. Significa que Deus já, é óbvio que nós sabemos disso, mas o profeta próprio já estava demonstrando que o objetivo do livro era perpétuo, né? Perpétuo, assim, enquanto nós vivêssemos nesse mundo, nós teríamos o livro Isaías para nos ajudar, nos auxiliar. Garantir que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso, e outras nações como já havia feito antes. O livro foi escrito por volta de 650 a.C., né? E foi escrito meio que no meio do livro de Reis, né? Deus chamou Isaías para advertir o povo sobre uma decisão divina de mandá-los para o exílio e assegurar que, no futuro, após esse período, haveria bênçãos sem precedentes. A confiabilidade de Isaías foi comprovada pelo cumprimento de muitas de suas profecias iniciais escritas antes mesmo do seu livro ser finalizado. As maravilhas e predições de Isaías sobre o fim do exílio babilônico e a restauração de Israel certamente ocorreriam, são maravilhosas, né? Mas somente os arrependidos, tanto em Israel quanto entre os gentios, desfrutariam, né, dessas bênçãos futuras. Vocês veem que a confiabilidade do profeta está, como eu bem disse, nas suas profecias. E essas profecias, irmãos, e é algo que eu queria deixar bem claro, antes de nós começarmos a estudar o livro não é um livro de exortação para o povo se arrepender, que Deus não, se eles se arrependessem, Deus não os levaria para o exílio. E é interessante isso, porque nós sempre acreditamos que, às vezes, pode ser isso que os profetas estejam fazendo. O livro, na suma, é demonstrar como o povo estava, advertir ao povo como eles estavam em relação a Deus e como eles deveriam se comportar quando eles fossem exilados por causa da maneira que eles estavam se comportando. E o livro, uma parte dele ainda diz que que eles seriam exilados porque eles não obedeceriam ao profeta Isaías. Interessante, né? Olha, é Deus falando, vocês voltem para mim, se arrependam e voltem para mim. Se vocês não voltarem, vocês serão exilados. Aí parece que então Deus está dando uma chance. Mas depois Isaías vai dizer, antes de eles serem exilados, vocês serão exilados, porque vocês não vão se voltar. E antes deles serem exilados, o profeta ainda diz assim, quando vocês forem exilados, se comportem para com o Senhor. Acreditem que o Senhor pode os abençoar no exílio. Então, o livro não deixa dúvidas de que o plano de Deus está sempre em curso. Deus não está sendo pego de surpresa, né? Como a gente já bem sabe. Mas, de maneira maravilhosa, nós reconhecemos que Deus com uma resposta para uma pergunta muito importante que é feita em Isaías, que é, além das outras, né? Mas essa pergunta importante se Deus sabe que eles não vão se comportar de maneira adequada, que Israel não se comportará de maneira adequada, por que Deus então envia um profeta para pedir ao povo para se portar de maneira adequada? Não parece estranho? Nós vamos responder um pouco disso, ok? Então vamos para fazer uma breve síntese de um ponto de introdução para conhecer um pouco do profeta Isaías, antes de nós entrarmos no livro em si. O profeta Isaías, o livro, né, abrange a vida e a obra do profeta em Jerusalém, no início, e sua atuação em um contexto de ameaças assírias e babilônicas, né? Ele explora nós vamos ver também pessoas comentando sobre Isaías, explorando a autoria. Por quê? Porque parece que Isaías é escrito por várias pessoas. Mas, na verdade, o que acontece? A primeira parte de Isaías é escrita pelo próprio Isaías, né? Assim, é bem visto em todas as questões.
todas as pessoas, né, na maioria dos comentaristas. Só que a segunda parte parece que foi escrito pelos seguidores de Isaías, sabe? O pessoal que seguia Isaías. Só que aí, por causa disso, muita gente acredita que as profecias são falsas, né? E nós vamos ver também isso um pouco. O texto vai nos trazer essa esperança, esse consolo que a gente tanto espera, e é o que nós vamos ver também quando nós estivermos estudando, certo? Então vamos lá, Wesley, pode ir passando, eu vou ir lendo e explicando à medida que a gente for avançando. O livro do profeta Isaías, agora que nós entramos nele de maneira mais correta, quietinha, filha, comporta. O livro do profeta Isaías é dividido em duas partes, uma de julgamento e outra parte de esperança. Ele fala inicialmente com Judá, mas no final ele trata com Israel como uma nação única, que será punida em seus próprios termos. Isaías viveu em Jerusalém e era de família nobre, filho de Amós, não o profeta Amós, né? Ele aparece na metade, o Isaías, né, na verdade, profetiza na metade do livro de Reis. A primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 até o 39, ele fala para Jerusalém, dizendo que sua rebelião, sua idolatria e sua injustiça são motivo de Deus vir com uma justa punição. Ele virá purificar o povo, o próprio Israel. Deus é um fogo purificador, a fim de criar uma nova Jerusalém. E aí nós temos aqui, nesse ponto, a imagem da sarça ardente. E vocês lembram como que funcionava a sarça ardente? Eu sei que parece pergunta primária, mas é bom a gente lembrar. Vocês lembram quando Moisés foi chamado por Deus? Como que era a sarça? Como é que era a imagem? Isso. E o que acontecia? Jesus falava com Moisés. Deus, né, falava com Moisés. Isso, o fogo, a sarça estava em chamas, mas ela não se consumia. Então, essa visão dessa purificação, desse fogo purificador é maravilhosa. Por quê? O fogo, ele queima, né? Só que, nesse caso, Deus estava dizendo, quando Deus faz isso para Moisés, e é como o exemplo que eu separei para aqui, Deus está dizendo assim, olha, eu vou vir com fogo, e vou queimar e destruir tudo, mas aquele que estiver em mim, não se queimará. Né? Era isso o objetivo, era esse o propósito da sarça ardente lá, né, no monte no Monte Horebe, né? Deus falando com... Oi? Era esse o propósito lá no Monte Horebe, porque Deus queria dizer que ele viria com fogo para o Egito, né, e para as nações em volta, mas por Israel estar dentro, inserido nele, Israel não se queimaria com as pragas, não seria destruído, então esse era o objetivo lá, assim como é o objetivo aqui. E é interessante nós analisarmos isso, porque agora vamos responder aquela pergunta, nessa primeira parte. Por que Deus faz todas essas profecias, mas ele ainda assim está dizendo que as coisas vão acontecer como elas devem acontecer, ou seja, Deus está trazendo uma profecia dizendo, povo de Deus, vocês estão pecando contra mim, sendo idólatras, e eu tenho que castigar isso, se voltem para mim. Mas ao mesmo tempo, Deus está dizendo que vai vir com a justa punição. Então, a pergunta é, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está convidando ao arrependimento, sendo que não está dizendo que não vai punir? Alguém pode responder ou Vocês não sabem, filha, então não levanta a mão. A Laís acha que De novo a pergunta dele. eu vou responder para a gente poder tá avançando. O ponto central é que o texto, uma coisa que vai ser enfatizado e nós vamos ver mais para frente melhor, é que o texto sempre vai estar falando a respeito de um remanescente, um resto, um povo, e Deus vai falar a respeito de um povo que estava sendo separado. Quando ele vai falar de uma nova Jerusalém, é uma nova Jerusalém que ele separou para si. O texto vai falar também que virá, né,
um servo sofredor, e esse servo sofredor salvará muitos. Nós vamos ver isso depois, quando nós entrarmos no Isaías, na conclusão. Ou seja, o alerta, irmãos, não é para Israel inteira. Apesar do profeta estar profetizando para Jerusalém no início, Deus ele tem um compromisso. Nós vimos isso quando Deus falou com Israel no Egito. O compromisso de Deus era com a aliança, com o povo da aliança, com Israel, e não com o Egito, né? Então, Deus não tinha nada com o Egito. Deus os castigou, o Egito puniu o Egito e tirou Israel de lá. Quando nós estamos aqui agora, é como se tivesse um Israel prometida dentro de Israel, certo? E Deus está clamando ao coração desses. Deus está clamando ao coração desses. Olha, eu vou vir com a punição. E ela será para todos. E aqueles que são o Israel real, o restolho, que vocês vão ver muito, quando vocês lerem Isaías mesmo, vocês vão ver muito sobre essa palavra, o tempo todo aparece, restolho, não é? Resto, remanescente. Então, é para esses que Deus está indicando a sua mensagem. A mensagem de punição é para todos vão sofrer a punição, mas o resto, apesar de estarem junto com os punidos, eles estão se voltando para o Senhor e estão percebendo o castigo como justiça de Deus, estão arrependidos e estão felizes, alegres. Eles são a nação que Deus está separando para si, certo? Então, isso responde essa pergunta. Deus, ele não está mudando com o tempo. E não é porque você se arrependeu que a consequência não virá. A diferença é que, na consequência, você terá Deus. Ou seja, vamos colocar assim, que isso já aconteceu comigo. Certa pessoa perguntou para mim assim, essa pessoa estava tendo um problema no relacionamento e falou comigo assim, que estava muito arrependido. Falou, eu acho que ela tinha, de certa forma, traído seu cônjuge. E ela falou comigo, estou arrependido, eu traí meu cônjuge. E estou muito arrependido mesmo. E eu não quero nunca mais fazer isso. Eu já pedi perdão a Deus e e nunca mais vou cair nesse pecado de novo de trair meu cônjuge. E agora eu vou viver bem com ele. Mas eu não vou contar para ele o que eu fiz, né, que eu traí. E eu queria que você me aconselhasse. Eu falei com a pessoa assim, então você não se arrependeu, né? Se você não tem a atitude de chegar ao seu cônjuge e dizer o que você fez, honrar a aliança que você fez com ele, com Deus, de falar a verdade para ele, você não está arrependido, você só não quer ser punido pelaquilo que você fez. Você não quer fazer de novo, mas você não quer que haja punição para você. Isso não é arrependimento, não é? Vocês estão entendendo o ponto central? Trazendo aqui para o contexto que nós estamos estudando, se você cometer um pecado e você pede perdão a Deus, haverá uma punição pelo seu pecado. Apesar de Deus punir o seu pecado em Cristo, sempre há uma consequência desse pecado física em nós, real em nós, que deve ser aceita com amor, meus irmãos, com respeito. Nós não devemos pensar que estamos nos arrependendo com medo, né, de não haver uma punição, né, uma justa punição pelos nossos pecados em nós, certo? Porque senão não é arrependimento verdadeiro. Então é por isso que esse remanescente é o remanescente ao qual Deus está clamando aos corações pelo profeta Isaías. Então a parte 2 essa parte 1, a parte 2 vai abranger o capítulo 39 até o capítulo 66. E ali Deus anuncia, através de Isaías, a restauração de Israel, através de uma nação persa, né, e de Ciro, né, que era o persa estranho. Após né, um outro agente restaurador é introduzido na figura de um servo sofredor. E nós vamos ter essa conclusão. Os dois são chamados de servo do Senhor. E esse aqui é maravilhoso, né? Tanto Ciro
quanto o servo sofredor. Deus está apresentando o Ciro e o servo sofredor como chamados de servos do Senhor, escravos do Senhor, né? Usados em seus termos para purificar e chamar o povo ao arrependimento e restauração. Mas apenas o servo sofredor pode, de fato, né, restaurar seu povo verdadeiramente. Ou seja, nós temos dois agentes aqui, né, como eu disse, que são usados para poder chamar ao arrependimento. Um é Ciro, o persa, e o outro é o servo sofredor que Isaías aponta. E todos os dois são chamados de servos de Deus com o propósito de serem agentes do chamamento, né, de Deus, eu posso usar essa palavra, é o arrependimento. E é estranho. Pode avançar, Wesley. Meu irmão. Aí a gente já tem essa ideia de que a criação toda serve a Deus para os seus propósitos, de acordo com seus decretos eternos, e que o próprio ímpio, ele faz a vontade de Deus, né? A ideia de Satanás ser um cão na coleira de Deus, de Lutero. E aí entra aquela ideia que você também sempre compartilha, de algumas experiências suas no conselho, de dizer que essa é a vontade de Deus sendo tomada, tá ligado também, né? É sim a vontade de Deus sendo tomada. Mas agora, você está sendo um servo de Deus, ou seja, um escravo dos decretos de Deus. E todos somos. Mas você está sendo Ciro ou você está sendo Cristo, né? Os Isso dois mesmo. estão servindo aos decretos eternos de Deus, mas você serve como para sua própria condenação ou você serve, né, para a sua santificação e para a glória de Deus de verdade, né? Exatamente. Ou você pode ser um agente, você pode servir pelo agente Ciro, né, pelo servo de Deus Ciro, como você bem disse, por causa e ser levado, né, a esses propósitos de punição. Ou você pode ser, né, como o próprio servo sofredor, ou estar nele, né, no servo sofredor, né, compartilhar do arrependimento verdadeiro por causa e ser como ele, né, um agente do benefício de Deus, né, da misericórdia de Deus, e estar tomando as decisões que estão levando à glória de Deus de maneira plena, certo? Então, nós agora vamos iniciar o capítulo de 1 a 7, vamos começar a pegar o contexto. Então, no 1 a 7 é apresentado o julgamento de Deus, que basicamente como o Senhor pode, né, como o Senhor pode se chamar Deus de Israel se o seu povo se comporta da mesma forma que as nações em volta? O povo odeia Deus e não o conhece. Aqui, nem mesmo o profeta escapa do julgamento. Após uma visão de Deus, Isaías percebe seu próprio pecado. Pode avançar. Deus se anuncia no trono de todas as coisas. Ele é o rei. Pode avançar. Aí nós vamos... Oi? Esse é Isaías 6. Nós vamos ler esse texto. Não, é isso mesmo. Eu ia só te lembrar. Achei que estava esquecendo. Não, nós vamos ler o texto e vou dar o tom do livro a partir de agora, e vai ser muito bom para nós essa parte. Então, Deus faz um paralelo da atual Israel com uma Sião futura. E essa é a mensagem de esperança. Deus despedaçará o orgulho, os ídolos, os maus líderes, através de um renovo como um tronco cortado fumegante. Vamos ler o texto de Isaías 6, por favor? Isaías 6. Wesley, para mim não ficar só a minha voz constante, lê para nós, por favor, Isaías capítulo 6. O capítulo inteiro mesmo? Vamos ler o capítulo, vamos ler até o chamamento de Isaías, até ele dizer, eis-me aqui. Certo, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então, o tom central do texto se inicia exatamente no versículo 1. E nos primeiros versos, né? Muita gente tenta meio que compreender esses textos, mas não chega. Eu já vi muitos sermões, na verdade, eu ouvia diversas vezes sermões esse texto, que era um texto muito querido de uma pessoa que pregava direto, e eu achava muito maravilhoso quando ele pregava, mas quando eu fui percebendo o que o texto de fato quer dizer, você percebe que, na verdade, por mais que sejam sermões assim que tocam o nosso coração, não representam mesmo, né, o que o texto mesmo quer dizer. Então o texto ele inicia, de fato, demonstrando que Israel e próprio Isaías estão longe, muito longe, aquém daquilo que Deus tinha prometido a respeito de um rei, sabe? Por exemplo, quando morre, Isaías já era profeta, e a Bíblia deixa isso bem claro. Por isso esse texto que parecia que poderia ser muito bem a introdução do livro, inicia-se já no capítulo 6, após Isaías já fazer profecias. E ele inicia assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O rei Uzias foi um bom rei, sabe? Um rei que governou bem Israel, apesar de alguns problemas. Mas ele foi um bom rei. E, num certo sentido, todos gostaram do seu reinado. Então, quando ele morre, há uma pergunta, né? Quem vai sentar ao trono? Eu queria que vocês refletissem isso. Vamos colocar o atual estado do Brasil, por exemplo, de governança. Nós temos os governantes que governam e sabemos que não estamos satisfeitos com eles, certo? Mas esses governantes ficam lá 4 anos, né? 4 anos e às vezes 8 quando são reeleitos, né? E depois passa o tempo, eles são reeleitos de novo. Mas enfim, aqui na época de Israel, os governantes ficavam 25, 30, alguns até 50 anos no poder. Gerações viviam e morriam e o mesmo rei estava lá. Então, se era um bom rei, seria um tempo muito bom, né? Agora, se era um rei terrível, porque é o quadro de Israel sempre, né? Israel, principalmente do norte, nunca teve um rei bom. E do sul, poucos reis bons, né? Pensem, você está sempre sendo governado por um cara muito ruim. Então, quando morre o rei, qual que é o que as pessoas pensam? Muito mais do que nós, quando inicia-se uma próxima eleição. Nós pensamos, quem será o cara que vai sentar no trono? No caso deles, pensem, quem será a pessoa que vai se sentar no trono de Israel e que vai governar durante a vida inteira, até a morte? Será um rei bom? Será um rei que vai escravizar o povo? Será um rei que vai ser muito ruim? Será que ele vai adorar a Deus? Será que ele não vai adorar a Deus? Será que ele vai ser idólatra? Será que ele não vai ser? Será que ele vai fazer guerra? Será que ele vai fazer paz? Esses são os pensamentos principais. Então, no ano da morte do rei Uzias, no ano que todo mundo estava preocupado com quem seria o próximo governante, se a pessoa destruiria o legado de Uzias, ou se a pessoa melhoraria esse legado, né? Isaías tem uma visão. Qual que é a visão de Isaías? A visão de Isaías é que Deus controla todas as coisas, Deus está no trono. Então Isaías inicia o ministério dele com essa mensagem evangélica.
A mensagem é a seguinte: não interessa que rei está governando. Eu estou no trono. Não é que Deus se assentou no trono porque Uzias morreu. Entendem? A mensagem é: eu estava no trono. Vocês deveriam ter percebido que o tempo todo eu estou governando. E que por mais que vocês não entendam, que vocês acreditem que de fato tem um impacto grande as pessoas que estão no trono, eu estou no trono, sempre estive e sempre vou estar. E aí nós podemos entender nisso, porque o trono de Deus é um alto e sublime trono. E as orlas de suas vestes cobriam o mundo, né? Ou seja, quando você está preocupado com a morte do rei Uzias, que toda a sua glória, né, enchia toda a terra, né, perdão, sua glória enchia toda a terra. Ou seja, se nós estamos preocupados, Isaías estava preocupado, quem governaria Israel? Ou pelo menos quem governaria Judá, né? O reino do sul. Deus governa o mundo. É isso que é a mensagem. As pessoas perdem isso muito fácil. Nós estamos no Brasil, né? E temos governantes ruins, oramos a Deus para que envie governantes bons, mas talvez isso esteja desconectado do fato de que Deus está governando o mundo e que o governante ruim que está governando é Deus quem colocou lá. E Deus está usando ele para governar o mundo. O Brasil, né? Porque Deus está governando o mundo. O mundo. Enfim, esse é o tom. Inicia-se com um tom. Então nós percebemos algumas, eu poderia traçar as características que cercam isso. Por exemplo, os anjos adorando e tudo. Mas eu tomaria um tempo muito grande, né? Então eu vou avançar. Pode falar, Wesley. Comentar, por favor. Eu ia aplicar um pouco para nós em níveis menores, mais práticos. Você aplicou a nível nação, mas e quando você perde o seu emprego, né? Sim, muito bem. É quando não crises mundiais acontecem, mas quando você perde o seu pai, um familiar, que era um grande suporte para você, uma mãe, uma matriarca. Enfim, qualquer situação que aconteça, e Isaías nos mostra que Deus está no trono, né? Não interessa quem é o rei, não interessa qual emprego eu tenho, quanto que eu ganho, se eu tenho família, se eu não tenho, não interessa. Deus está. É como se esse texto se conectasse completamente com as palavras de Jesus, me ocorreu agora, no Novo Testamento, que fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque em Isaías 6 diz que Deus está no trono, ele governa. Então, fiquem tranquilos, né? Só uma aplicação mesmo bem prática. Que maravilha, né? Às vezes precisa morrer pessoas que nós acreditamos que são reis para nós vermos Deus governando. Mas muitas vezes não vemos, né? Nós ficamos mais perturbados, né? Morre alguém, por exemplo, como você disse que você imaginaria ser um suporte para você, você fica desesperado. E agora? Quem será meu suporte? Deus está sendo o suporte o tempo todo. Então, olha só que consideração, né? Que nós poderíamos ter agora ao observar isso. Então, irmãos, esse é o tom central do livro. O livro vai todo... Miguel, agora atenção. O livro todo vai circular esse tema central. Deus está governando o mundo. Deus está governando o mundo de uma maneira que nós não vemos. E Isaías teve que ser aberto os olhos espirituais dele, né? Para ele enxergar isso. Você vê, até agora Isaías não tinha tido essa visão. Nós, irmãos, vamos ser honestos, Wesley, William, a minha família aqui, nós achamos meio óbvio, por tanto estudar a Bíblia, que Deus é o governante do universo, certo? Mas isso deve ser aplicado e não apenas entendido, como Wesley acabou de aplicar de maneira específica a pessoas. Eu apliquei a nação, mas vamos aplicar pessoalmente, que é mais difícil, né? Que nós aproximamos, né, a aplicação. Irmãos, nós estamos acostumados a dizer Deus governa tudo, Deus está no controle, Deus está no controle. Irmãos, isso pode ser que nós estejamos dizendo isso quando as coisas estão, de certa forma, bem, ou quando nós esperamos que elas se tornem bem, né? Deus controla.
Mas, Tiago, sim, pode dizer, Wesley. né, que esse ponto aí de fato é importante, porque por mais que a gente saiba disso, a gente age como se não fosse. Eu, particularmente, isso acontece todo dia, acaba achando que eu tô no controle de tudo, que eu posso controlar tudo, e as coisas acabam saindo do rito, né, do como se eu tivesse poder sobre as coisas da gente mesmo, que é os que tá lá no trono, e que nada, absolutamente nada, está no nosso controle, né? Ainda assim, não sei se acontece com os irmãos, mas mesmo tendo coisa disso, tô careca de saber, mesmo assim, ainda costumo agir como se o trono estivesse vazio, ou que eu estivesse no trono, né? Acontece comigo. Irmão, Demais. ô, Thiago, quero comentar de novo. E talvez a aula vai até precisar de ser dividida, mas é porque esse tema é tão especial, né, cara? E tá doido. Mas ficou tão real o que ele falou, por cima da minha aplicação, que Isaías 45, 6 e 7. Olha a tônica que Isaías dá, né? Tô avançando um pouco mais, mas é sobre esse mesmo tema. Isaías Não, nós fala, estamos para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Tá, eu sei disso, não sei? Mas de que mal? Que mal Deus faz? Ah, terremotos. Deus é Deus que faz os terremotos, então glória a Deus pelos terremotos. Ah, mas Deus que coloca um petista no poder, um corrupto? Deus faz isso. Glória a Deus pelo Lula. E por todos os outros, né? Pelo Bolsonaro. Glória a Deus pelos nossos governantes. Mas e um acidente que acontece na rua, na minha frente, e que me faz atrasar um pouco do compromisso que eu tinha na minha viagem? Deus é Deus que faz, sim, esse mal. Graças a Deus por isso. Mas e se a gente aproximar um pouco mais? Será que eu vou achar isso mesmo? Esses dias, uma série de pequenos acontecimentos foi alguns dias atrás. Pequenos acontecimentos ruins, sabe? Um tanto de coisinha pequena, assim, aparentemente pequena, aconteceu, cara. Eu fiquei perturbadaço. Eu fiquei irado, fiquei triste. Uma série de coisas, né? Tinha algumas coisas mais relevantes, de motivos, né, de tristeza, mas outras coisas também pequenas. Aí o carro também estragou. Enfim, uma série de coisas. O celular da Raquel também estragou. Tudo no mesmo dia, assim, uma série de coisas, cara. E eu fiquei perturbado. Fiquei triste. Falei, que coisa, que dia, que dia. É nessas horas, né? Quando o acidente é comigo, quando é na minha carne, quando é na minha família. Nessas horas é Deus que cria o mal? É Ele que faz todas essas coisas, né? Então, o William falou aí, nós precisamos de relembrar isso todo dia, todo dia, todo dia. E realmente Deus governa, é todo dia. Nós esquecemos disso fácil demais. Nos entristecemos, ficamos ansiosos. Fácil, muito fácil, muito fácil. Sim, sim, e nós vamos aproximar um pouco mais dentro da exegese que estamos fazendo dentro do próprio texto de Isaías 6, é que aí chega um momento, eu vou contextualizar, mas antes eu vou falar o texto. Chega um momento em que nós vemos os anjos, né, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E então os serafins e Isaías contempla isso, vê a maravilha de Deus, a santidade de Deus, e ele diz: ai, de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, né? O rei verdadeiro, o Senhor dos Exércitos. Então aqui Isaías está fazendo o que você está fazendo, né? Nós
quando vemos a glória de Deus nesse momento, nós temos que trazer isso para um contexto pessoal. Então, o que Isaías viu? Isaías viu, por causa da glória de Deus, a sua impureza, porque ele estava juntamente com todo o povo agindo de maneira impura, né? Então, ele percebeu a impureza dele. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Algo deve ser... algo está acontecendo comigo, ou seja, eu estou desagradando Deus, eu sou responsável pessoalmente pela ira de Deus para com todo o povo, e eu sou um dos responsáveis, né? Eu sou um problema pelo qual, eu sou a razão pela qual Deus está irado. E então, irmãos, dentro desse contexto, Isaías está dizendo assim que ele faz parte do povo que está se rebelando contra Deus, então ele é perdoado, né, por Deus. Nós sabemos que a brasa viva toca sua boca, né, e o purifica, né. Lana. Mas, irmãos, o ai de mim, ele se coloca juntamente com aqueles que estão causando toda a ira de Deus, né, e que estão irados contra Deus. E aí o Wesley mais o William, né, todos os dois colocaram essas coisas maravilhosas, né, quando acontece comigo e quando essas coisas estão em mim, eu sou como Isaías, eu tenho que reparar que essas coisas que estão acontecendo comigo, elas não estão desconectadas com aquilo que pode estar acontecendo com um ímpio agora. Por exemplo, o celular quebrar, o carro quebrar, mas como você reage a isso? Você deve reagir a isso como um cristão. A sua reação a essas coisas deve ser como a reação de Isaías. Essa é a diferença. O povo, quando via, de certa forma, essa glória e majestade de Deus, e quando eles viam isso através do castigo e não através da beleza, né, que é o diferencial aqui, eles não se achavam tão culpados, né, dignos de castigo. Na verdade, eles, de certa forma, eles não agradaram, por que Deus enviará o Ciro, né, como seu servo? Não, está errado. Porque eles estavam vendo a ira de Deus, né, a glória de Deus, perdão, pela punição. Graças a Deus, Isaías viu a glória de Deus pela glória de Deus, pela beleza. Então ele pôde perceber a maldade dele. Agora, para terminar esse argumento aqui, para nós avançarmos, pensem por exemplo, o Wesley colocou aqui problemas que são problemas que nós temos. É óbvio que ele não falou sobre o problema maior, né, Wesley, que não cabe aqui, mas esses problemas como quebrar o carro, como o celular quebrar e você agora tem que agenciar essas coisas, e outros problemas que vêm, por exemplo, num dia terrível. O William colocou, por exemplo, o Wesley também colocou a perda de emprego, o William colocou o fato dele mesmo, às vezes, se sentir assim como eu também, a gente se colocar no trono e tudo. E ter problemas diários, né? Problemas e situações terríveis. Até a perda de um ente querido. Agora, como nós reagimos a isso, irmãos, que é o tom que Isaías quer trazer aqui para o livro dele, que é o tom evangélico. Agora vamos falar sobre Paulo. Paulo, ele foi preso diversas vezes. Paulo, ele era um grande plantador de igrejas. Todo mundo sabe disso, né? Grande plantador de igrejas, ele era um grande pregador do evangelho. Ele estava disposto, né? Sempre disposto a ir e pregar. E então, você poderia imaginar que Deus, usando um homem desse, um homem imparável, nós poderíamos colocar esse título de Paulo, né? Paulo era imparável. Se ele acreditasse que Deus queria que ele fosse pregar em algum lugar, ele ia, né? Não era assim? E aí era bem sucedido, porque ele era um homem que era muito inteligente, conseguia conversar com todo mundo. E é por isso que ele vai dizer que ele se fez pobre para com os pobres, fraco para com os fracos. É por quê? É pelo fato dele conseguir comunicar com todos esses tipos de pessoas. Ele tinha uma forma muito boa de comunicação, certo? Então você poderia imaginar o quê? Se você é Deus, você diria assim, esse daí, no meu xadrez, é como se fosse a rainha. É uma peça importantíssima de alta atuação no meu jogo.
Então, o que eu vou fazer? Claro que vamos colocar um jogador médio, usa muita rainha para poder jogar no xadrez, né? Porque é uma peça muito versátil, uma das melhores peças que você pode usar para atacar, defender e tudo, não é? Só que a história de Paulo, mais de 50% dela é ele preso. É até engraçado. Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? A maior parte da vida de Paulo é ele preso numa cadeia, algemado. E você nunca na Bíblia vai ver Paulo reclamando disso. Pode ler. Nunca você vai ver ele falando assim, estou preso e sou inútil agora, e infelizmente isso aqui é horrível, eu não posso pregar, então eu estou completamente inútil. Nunca vai ver Paulo falando isso, né? Filipenses, ele estava preso e ele estava falando com os irmãos assim: se alegrem no Senhor, porque eu sou o prisioneiro do Senhor. Quer dizer, o Senhor acha que eu devo ficar preso. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vou usar o exemplo do Wesley para mim não usar o meu, né? O Wesley vai ser o bode expiatório. Né? Glória a Deus, Wesley, que essas coisas aconteceram. Porque Deus queria que essas coisas acontecessem. Então nós, eu diria assim, para a glória de Deus, aconteceram todas essas coisas na sua vida nesse dia único, mas não foram como Paulo, né? Não foi nada perto do que ele passou. Então, nesse sentido, aqui abordando, né, depois retornando para o tema, essas pessoas, como Isaías aqui, como Paulo, conseguem enxergar que na ira de Deus, ou na punição de Deus, ou na prisão de Paulo, Deus está no trono. Deus está no trono. Ou seja, Paulo conseguia dizer assim, ó, eu estou preso, mas eu podia estar pregando aqui nessa cidade, mas eu estou preso. Importa que Deus está no trono. Ele achou bem eu estar preso. Ele tem um propósito para eu estar preso. Vou estar preso. Sou prisioneiro do Senhor. E esse é o tom agora que nós vamos ter no livro de Isaías. A partir daqui nós não vamos continuar, nós não vamos avançar muito, né? Nós vamos terminar a aula hoje, mas esse é o tom do livro inteiro. Deus está no trono, irmãos. Tudo o que está acontecendo, Deus está governando. E não é que Deus está governando no tempo. Ou seja, Deus está planejando agora e o que você fizer vai alterar o que ele vai fazer. O livro está dizendo: a glória de Deus está sobre toda a terra. Ele está no trono e ele governa. Então Isaías anuncia a queda de Acás, né, através da Assíria, que cortará Israel. E então anuncia uma semente do tronco cortado, Emanuel, o descendente, que virá, um novo rei. Então nós estamos aqui, nós falamos a respeito de Ciro como servo, né? O Wesley muito bem colocou por que temos um Ciro servo e temos um servo sofredor, e que nós devemos ver o mundo através do servo sofredor e não do Ciro servo. O servo Ciro, nós não seremos salvos pelo servo Ciro, ele é a punição de Deus, justa punição de Deus, mas nós confiamos no Emanuel, nesse descendente que virá, um novo rei, né, que governará. Isaías profere julgamentos para a Síria e Israel, né? Isaías faz um chamado para se voltar para Deus. E aqui nós vemos um paralelo entre Israel e a Síria, Israel e o Egito, né, nessa parte do texto. Diferente do povo hebreu no Egito, que não tinha a Torá, Israel agora possuía uma lei. Logo, supostamente, deveria conhecer o Senhor. Isaías apresenta uma restauração na esperança no trono de Davi, o anúncio de um menino que nos nasceu e que será um rei sábio, um Deus forte e um príncipe da paz. Mesmo que Israel seja uma multidão, apenas um remanescente voltará para o Deus forte. Enfim, nós temos aqui também a imagem de um rei. Nós vimos anteriormente, né, que sentaria no trono, seria um Emanuel, um Deus conosco, um rei.
Só que, contrastando com a visão de Isaías no início, né, no capítulo 6, quem está no trono? Quem está no trono, irmãos? Em Isaías capítulo 6. Hein, Larissa? A pergunta que é óbvia, que nós acabamos de falar. Quem está no trono? Quem está no trono que Isaías viu, assentado no alto e sublime trono? Não. Deus assentado no alto e sublime trono. Só que aí Isaías... Tá prestando atenção, né, meu filho? Isaías vai conectar essa visão, Deus está no trono. Só que ele vai dizer que um rei sentará no trono, Emanuel, né? Irmãos, não fica logicamente óbvio que aquele que nos redimirá, o servo sofredor, é o próprio Deus. É o rei que nós estamos esperando, é o próprio Deus. Nós aqui encerramos, e eu posso encerrar aqui hoje, né, até mais cedo um pouco, nessa visão desse menino que nos nasceu, que será um rei sábio, Deus forte e príncipe da paz. Nós acabamos de falar a respeito, né, nós vamos encerrar um ciclo do estudo bíblico aqui, que nós estávamos vendo desde do livro de Juízes. Então, nos é dado a saber, por Isaías, que Deus está no trono e governa. Então, nós somos apresentados a um menino que será um rei forte, que será um rei sábio, né? Um Deus forte, príncipe da paz. Ou seja, o rei que estamos aguardando, obviamente, é Deus. E, Miguel, presta atenção aqui agora. No final do livro de Juízes, nós estávamos vendo isso há um tempo, né, e falando e comentando sobre isso. O que está lá no final do livro de Juízes? Que o povo se comportava daquela maneira horrível, porque não havia rei em Israel, né? Vocês lembram disso? E cada um fazia o que bem entendia. Agora Isaías completa essa visão de uma maneira maravilhosa. E como que ele completa? Ele apresenta o rei que falta no trono. Na verdade, não o que falta. O rei que Israel não considera. O rei que Israel, de uma forma mais filosófica, não é teológica também, né? Não coloca no trono. Quem que é o rei que deve estar no trono e por causa dele não estar no trono, Israel se comporta de maneira daquela maneira? Não é um rei, não é Davi, né? Não é Saul, não são os reis, é Deus. Então, pelo fato de Israel não considerar Deus assentado no trono, ela né? Cada um comporta da maneira que se comporta. Certo, irmãos? Então, que nós encerramos esse ciclo. E nós podemos agora identificar, como nós já havíamos identificado isso, nós podemos identificar que Juízes estava falando de Deus quando falava de um rei esperado, né? De um rei esperado. E também que o livro de Reis estava sempre mostrando as deficiências dos reis para nos apresentar a necessidade de um rei. E agora Isaías está apresentando esse rei. É como se fosse uma revelação maravilhosa. Na verdade, é a revelação central da Bíblia no Antigo Testamento, apontando para uma necessidade desse rei, Deus, Messias, descendente que virá. Tiago, ele é o descendente, que é o descendente também profeta, Sim. O descendente profeta e sacerdote, o descendente profeta, sacerdote e rei, como até a carta aos Hebreus nos fala e nos explica. E agora ele é o descendente, o profeta, sacerdote, rei, que é Deus, que é o próprio Deus. Que é o próprio Deus. Então agora não temos mais muita nuvem, né, muita sombra cobrindo. Temos muita coisa revelada. Isaías é um profeta evangélico por causa disso daí. Ele está revelando aquilo que estava obscuro e apresentando Deus como o rei necessário a nós, o descendente. Ele apresenta o próprio Deus como a solução
central para a pergunta, para pergunta não, para aquela Os problemas de juízes e reis. Para aquela promessa feita a Eva, que nós estamos falando o tempo todo, né? Nós estamos falando de um descendente por causa de Eva. O descendente não vai nascer, então ele é a resposta para aquela pergunta: quem é o descendente? É o próprio Deus. Isso mesmo também, né? Claro que bem colocado também a resposta para quem é um rei perfeito, um profeta perfeito, um juiz perfeito. Tudo estava em falta, né? Isso é interessante, voltando ao assunto desse anúncio do menino que sentará no trono e que com certeza é o próprio Deus, porque Deus que está no trono. Isso é um argumento que abraça a ideia do Pai, Filho e Espírito Santo, dos três serem um só, né? Sim. É um argumento bíblico que pode ser usado para defender esse mistério da Trindade, né? E só um outro comentário interessante, que ainda vai chegar lá nas próximas aulas, mas que no livro de Isaías fala muito de Jesus, de uma forma bem específica e característica, né? E o que é interessante é que o povo judeu, os judeus de verdade, que não creem em Jesus, né, ortodoxo, eles têm acesso à Bíblia do Antigo Testamento. E eu vi um vídeo muito interessante de um cara, em inglês o vídeo, pegando judeus e lendo para ele a passagem de Isaías que descreve o Jesus Cristo, né, crucificado, e falando quem que é essa pessoa que eu acabei de descrever. Aí o judeu lá responde: não, parece ser Jesus. Aí eles vão e falam para os judeus que isso foi tirado do texto de Isaías. Aí eles ficam assim, perplexos, né? Eles até perguntam: você é o Novo ou o Antigo Testamento? Eles falam: é o Novo. É o Novo. Eles falam: se está no Novo ou no Antigo Testamento? Eles falam: está no Novo. E só que está no Antigo, né? E é o que eles acreditam. Mas onde vai pegar com isso? Até voltando um pouco da nossa aula de domingo, né? Isso é mais uma forma visível, totalmente clara, de que é o próprio Deus mesmo que fornece esse engano, essa obscuridade, né, da visão de determinado povo, porque no livro de Isaías é tão claro sobre Jesus Cristo, e mesmo diante desse livro, principalmente os judeus que não acreditam no Cristo, eles se negam a colocar Jesus Cristo na descrição de Isaías, né? Verdade. Eu sei que é difícil, por exemplo, separar, né, Isaías dos evangelhos, mas se você separa Isaías dos evangelhos, lê eles à parte, eu queria colocar assim, né, de maneira histórica. Eu queria que vocês imaginassem o povo de Israel ouvindo, o povo de Israel, é claro, o resto, que é chamado de o resto, né, o remanescente, aqueles que o Senhor abre o coração, ouvindo Isaías. Quando eles ouvem Isaías, é como se eles fossem... É como se estivesse sendo apresentado para eles uma realidade completamente nova. É mais uma... É parte da aliança, né? Parte do evangelho sendo desvendado a eles. Eles agora têm mais motivos, ou seja, mais conteúdo para crer em Deus. Eles criam que um dia viria um rei de tal maneira. Agora eles têm muito mais. Isaías fornece para eles muito mais conteúdo. Um servo sofredor, messiânico, que sofrerá por eles. Então é o evangelho, né? E é isso aí que vocês falaram mesmo. Quando um judeu, por exemplo, quando lê Isaías, é muito difícil eles... quando eles ouvem e ficam espantados, porque a verdade é que os judeus, eles são meio que como os católicos, né, não praticantes. Eles são judeus de nascença, né, por causa da nação, mas não praticam muito isso. Eles não leem muito e tudo.
E quando você pega um judeu messiânico, eles se apoiam muito em Isaías, sabe, os judeus messiânicos. Por causa disso, porque eles sabem que é meio que inegável, né? Isaías, ele está conectado com muitas coisas. Outra coisa que a gente poderia dizer é que muitas coisas que nós vemos nos evangelhos, nós entendemos por causa de Isaías e não o contrário. Nós não entendemos Isaías por causa do evangelho, simplesmente, que entendemos também, né? Mas muitas coisas que nós vemos em Jesus, nós entendemos em Jesus por causa de Isaías, irmãos. Quer ver um exemplo? Isaías 53, que eu ia encerrar, não vou encerrar hoje, vamos encerrar na próxima aula. Isaías 53. Ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Então, essas coisas nós vamos ver. São explicações da cruz, antes da cruz. Então, nós vamos entender muita coisa dos evangelhos por causa de Isaías. Assim, vice-versa também, né? Entendemos muito Isaías por causa da revelação do Cristo. E isso é o mais óbvio, né? Amém, irmãos? Graças a Deus. Aquela parte também, né, para que vendo vejam, não vejam, ouvindo não ouçam, e não sejam curados. Quem ouviu Jesus dizer aquilo e já conhecia Isaías, falou, poxa, é óbvio. Que pergunta idiota que eu fiz. Que pergunta idiota, por que o senhor fala em parábolas? Não, é óbvio, eu já sei. Isaías já disse, né? Essa visão é verdade. Isaías nos explica e nos faz entender o conteúdo dos evangelhos. É verdade. Graças a Deus. Amém, irmãos? Perfeito. Amém, meus amigos. Maravilhoso. Maravilhoso. Então vamos orar para nós encerrarmos. E qualquer dúvida, né? Pode mandar lá no grupo lá. A gente pode estar comentando também, mas essa aula foi boa, graças a Deus. Vamos orar para encerrarmos. Eu vou estar orando. Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por mais essa oportunidade encerrada agora de podermos falar sobre Ti. Ó Pai, implorando que o Senhor possa trazer consolo e conforto aos nossos corações, paz e segurança. Ó Pai, mas nós sabemos que esses pedidos de paz, segurança e consolo, eles não podem ser conectados somente à palavra que significa paz, consolo, segurança, mas devem estar conectadas às ações pelas quais nós temos paz, consolo e segurança, Pai. Isaías nos fornece tantos motivos para termos essas coisas. Nós temos um deles que abrange tudo isso, é o Senhor está no trono. Isso nos fornece paz, consolo, segurança, tranquilidade, alegria. Ó Pai, então nós temos isso por causa de razões específicas. E a principal é essa, o Senhor está no trono. O Senhor está no trono, Pai. Nós podemos ter alegria, nós podemos viver as alegrias dessa terra, podemos viver os bons momentos, porque sabemos que o Senhor está no trono. Agora, o Senhor está no trono, Pai, podemos viver os maus momentos, momentos de dias difíceis, como Wesley falou, que nos desagradam muito, e poder reconhecer, Pai, que nós tomamos muitas vezes o trono. É claro que não tomamos o trono, mas nos colocamos nele de maneira afrontosa a Ti, mas sabemos que o Senhor, por misericórdia, nos apresenta Seu Filho no trono, nos confronta e podemos nos arrepender disso. Ó Pai, e também podemos enfrentar o dia mau, o dia realmente mau, o dia da nossa morte, como o sermão que foi pregado domingo pelo pastor Elton. Nós podemos ter Paulo, como ele nos apresentou, Paulo tinha o Senhor o suficiente para viver e dizer que o viver era o Senhor. Mas também Paulo tinha o suficiente do Senhor para morrer. Ó Pai, e nós podemos, vendo o Senhor no trono, ter o suficiente para viver e ter o suficiente também para morrer no dia mau, confiando em Ti com alegria e paz.
Dá-nos isso, Senhor. Não sejamos envergonhados diante dos nossos inimigos, diante de nós mesmos, nos pegando tristes, nos pegando abatidos no dia mau. Ó Pai, dá-nos, Senhor, sobrenaturalmente, que no dia mau possamos estar felizes, alegres e contentes. Não loucos como uma pessoa alucinada ou lunática que está feliz pelo prazer da tragédia. Ó Pai, não seja assim, mas estejamos felizes no Senhor. No Senhor. Em nome de Jesus, faça isso em nós e nos perdoe, Pai. E nos ajude a enxergar o Senhor cada dia mais em livros como Isaías. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. Tem